Pessoal, vamos lá, dando continuidade aí, nós estamos trabalhando com vocês, então, a teoria do juízo aparente. Então, eu posso representar por uma interceptação telefônica um juiz inicialmente competente, e aí depois, com o avanço das investigações, eu descubro que, na verdade, ele não tinha competência para aquilo. Ele não era competente, de modo que os autos são remetidos ao juiz, agora sim, competente. Como esse juiz inicialmente ele tinha competência, aparentemente ele era competente, de acordo com os elementos de convicção que eu dispunha, ele tinha competência, os tribunais entendem que, nesse caso, essa modificação de competência não vai tornar as provas obtidas inicialmente ilícitas. Inclusive, nós temos tese do STJ sobre o assunto. Segundo os tribunais superiores, havendo modificação de competência, a interceptação autorizada pelo juiz anterior é válida perante o novo juízo ou perante o novo tribunal. Trouxe o julgado do Supremo aqui para vocês, mas o STJ tem tese. A alteração de competência não torna inválida a decisão acerca da interceptação telefônica determinada por juízo inicialmente competente para o processamento do feito. Então não se esqueçam, pessoal, juiz inicialmente incompetente. Se desde o início ele era incompetente, a prova é ilícita. Aqui não tem jeito. A prova é ilícita, tem que ser desentranhada dos autos e todas as demais provas estão contaminadas que decorram dela. Se o juiz ele era inicialmente competente e tornou-se incompetente com o descortinar das investigações, aqui a prova é lícita. Agora vamos imaginar o seguinte. Pensa que eu estou, então, realizando uma interceptação telefônica. Estou lá investigando uma organização criminosa envolvida com fraude em licitações. Aí, de repente, um dos criminosos recebe a ligação do prefeito da cidade. Até então, ninguém que está sendo investigado tem foro por prerrogativa de função. Estão sendo aí investigados e essas cautelares que nós estamos obtendo ali, a interceptação telefônica, uma ação controlada, vamos imaginar, tudo no juízo de primeiro grau. Aí recebe a ligação de um prefeito, mas nada de ilícito é tratado ali com o prefeito. Apenas questões e amenidades. Nesse caso, imediatamente eu já tenho que encaminhar os autos para o tribunal competente, para o TJ, se for crime estadual, ou para o TRF, se for crime federal, já que prefeito ele tem foro por prerrogativa de função. E aí? Então, pessoal, a jurisprudência entende o seguinte, olha, a simples menção de uma autoridade com foro por prerrogativa que surge ali nos autos, isso por si só não é suficiente para ocorrer a modificação de competência. Tem que ficar ali evidenciado nos autos que aquela autoridade, aquela pessoa que tem foro prerrogativa, de fato participa do crime ou dos crimes que estão sendo investigados. Então tem que haver indícios da prática criminosa daquela pessoa. Ela não está sendo investigada. Aconteceu que ela ligou para um dos criminosos. Agora, se a gente começa a suspeitar dela, se ela começa a ser investigada, aí não, aí nós vamos ter que caminhar diretamente ao tribunal competente, se for o caso ali de a gente reconhecer o foro por prerrogativa de função. Então está aqui essa observação, a simples menção dos interlocutores a pessoas que possuem foro privilegiado, isso não autoriza o encaminhamento imediato dos autos ao tribunal, de acordo com precedentes do STF. Outra questão, e essa aqui vem sendo muito cobrada em prova oral, prova inclusive de primeira fase, envolve as conversas realizadas via Skype, WhatsApp, Telegram, Snapchat. Nesse caso, nós vamos precisar de autorização judicial? A Lei 9296 contempla essas hipóteses, a chamada interceptação telemática? Interceptação telefônica, não há dúvida, é regulada pela Lei 9296 de 96. Mas e a interceptação telemática? Então, eu quero interceptar as conversas realizadas ali em tempo real ou que estão armazenadas naquele celular por esses aplicativos de troca de mensagens instantâneas. Preciso ou não de autorização judicial? A própria lei vai dizer, no artigo 1º, parágrafo único, que o disposto nesta lei aplica-se à interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática.
Telemática nada mais é do que a telefonia associada à informática. Então, Skype, WhatsApp, etc. Essas ligações, nesse caso, esse fluxo de comunicações também está sujeito à Lei 9296 de 96. Até aqui tranquilo, né? Vamos verticalizar o assunto, então. A questão que vem sendo cobrada nos concursos é justamente essa aqui que nós vamos trazer para vocês, e aqui a gente vai verticalizar o assunto, realmente trazer informações para que você possa responder com a máxima amplitude essa questão. Veja, imagina a seguinte situação hipotética. Um delegado de polícia efetuou a prisão em flagrante de um traficante de drogas e com ele foi apreendido um smartphone, coisa mais natural do mundo, né? Todo mundo hoje tem um smartphone. A autoridade policial pode acessar as mensagens trocadas no WhatsApp ou outro aplicativo de comunicação que estão armazenadas no aparelho sem autorização judicial? E aí, pessoal? Então, imagina lá que a polícia, então ela abordou o suspeito, pegou o suspeito cheio de drogas no veículo, e aí ele tem lá 3 celulares, o celular não para de tocar, a mensagem toda hora sendo trocadas ali, aparecendo mensagens. A autoridade policial ali, ela já pode pegar, acessar as mensagens, ou então encaminhar a perícia e pedir o extrato de todas as mensagens ali, inclusive aquelas armazenadas sem autorização judicial? Aqui havia uma divergência no âmbito das turmas do STJ, entre a quinta e sexta turmas. Hoje não mais. Hoje o tema no âmbito do STJ está tranquilo e as duas turmas hoje entendem, então, que é sim necessária a autorização judicial para esse fim. Está aqui, ó, tese do STJ. Necessária autorização para que possa acessar as mensagens armazenadas nos aplicativos instalados em smartphones. É a tese que está publicada na edição 111. É ilícita a prova colhida mediante acesso aos dados armazenados no aparelho celular, relativos a mensagens de texto, SMS, conversa por meio de aplicativos, WhatsApp, e obtida diretamente pela polícia, sem prévia autorização judicial. Então veja, de acordo com o STJ, a polícia, para ter acesso aos dados armazenados ali nesses aplicativos que constam no smartphone, precisa de autorização judicial. Essa posição do STJ, hoje tese do STJ, como vocês viram aqui, ela está em sintonia com a lei do Marco Civil da Internet. Veja só. Essa interpretação está em sintonia com a Lei 12.965/2014, o chamado Marco Civil da Internet, que em seu artigo 7º dispõe que o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania e ao usuário são assegurados os seguintes direitos: inviolabilidade da intimidade e também da vida privada, a sua proteção e indenização por eventual dano material ou moral decorrente de sua violação, a inviolabilidade e o sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial na forma da lei. A inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial. Então, conclusão. De acordo com a STJ, é ilícita a devassa de dados, bem como das conversas de WhatsApp obtidas diretamente pela polícia em celular apreendido no flagrante, sem prévia autorização judicial. Mas qual a consequência se o delegado acessa as mensagens e não há autorização judicial? Bom, se os tribunais superiores estão dizendo que essa prova vai ser ilícita, a consequência é que a prova vai ser ilícita e todas as demais dela decorrentes, em razão do princípio dos frutos da árvore envenenada. Contudo, em havendo elementos independentes de prova, não se macula a ação penal. Compreendeu até aqui, pessoal? Tranquilos? Então veja. O sujeito foi abordado, surpreendido, situação flagrancial, flagrante. O celular ali, o smartphone tem muitas mensagens armazenadas que podem trazer luz ao caso, mas a polícia depende de autorização judicial para acessar aquelas mensagens que estão armazenadas. Isso aí caiu em prova oral para delegado federal no último concurso. Caiu no concurso para delegado do Espírito Santo, primeira fase. E o que você tem que lembrar aqui? Nós temos exceções a essa regra? Temos. A primeira exceção está aqui. Ó. Exceção.
Se a apreensão do aparelho se der em função de cumprimento de mandado de busca e apreensão, o STJ entende possível o acesso imediato às mensagens pela polícia, tendo em vista que o próprio mandado judicial já serviria como autorização judicial para tal acesso. Então, se eu vou na casa, vamos supor aí, de um traficante de drogas, de um sujeito que é investigado por roubo a banco, aí eu chego lá, estou cumprindo o mandado de busca, não é prisão em flagrante, é mandado de busca e apreensão. Chego na casa dele e tem um monte de aparelho celular lá. Eu vou apreender esse celular e já posso pedir a perícia para extrair aqueles dados, não preciso de uma nova autorização judicial. Veja, esse mandado judicial que eu tenho de busca e apreensão aqui, isso já serve como autorização judicial para esse acesso. Não preciso de um novo mandado. Joia? Fácil? Vamos aprofundar? Então, olha só. Dados telemáticos que são obtidos durante prisão em flagrante. Você já sabe que o acesso a esses dados depende de autorização judicial. Dados telemáticos, que são essas mensagens no celular, e-mail, aplicativo, de conversa em tempo real, obtidos durante mandado de busca e apreensão, aí você não vai precisar de nova autorização judicial. É possível o acesso imediato pela polícia, pois o próprio mandado já serviria como autorização judicial para o acesso. E o que vem a ser o chamado direito probatório de terceira geração? O STJ fez uso dessa expressão quando julgou esse tema aí do WhatsApp. O que é o direito probatório de terceira geração? Veja, é uma evolução do direito probatório. São aquelas provas invasivas, altamente tecnológicas, que permitem alcançar conhecimentos e resultados inatingíveis pelos sentidos e pelas técnicas tradicionais. Pessoal, quando a gente fala em direito probatório de terceira geração, são as provas invasivas ligadas à tecnologia. Então, essas provas, essa evolução da prova, né, a gente começar agora a não nos preocuparmos tanto com uma prova documental, com uma prova testemunhal, mas sim essa prova que nós vamos obter por meio desse avanço tecnológico. Smartphone hoje tem tudo na vida da pessoa. Você pega o celular da pessoa, o que ela menos faz é ligação. Ela troca mensagens em tempo real com aplicativos, ela acessa sua conta bancária, troca e-mails. Então, essa obtenção de provas, o STJ vem, estamos diante do chamado direito probatório de terceira geração. Agora, esse tema, então, envolvendo essas conversas em tempo real, no Brasil, esse tema hoje está tranquilo aí no âmbito do STJ, você já sabe, o delegado de polícia precisa de autorização judicial para acessar, salvo se ele estava cumprindo o mandado de busca e apreensão e o mandado já determinava você apreender o celular ali. E aí, se esse mandado, então, de busca e apreensão já determinava a apreensão do celular, implicitamente já está autorizando o seu acesso, não precisa de nova ordem judicial. Mas repare, no direito comparado também existe divergência. Vamos lá. No direito comparado, isso aqui é interessante para você dar um colorido na sua resposta. Nos Estados Unidos, o entendimento é igual aqui no Brasil. De acordo com a Suprema Corte norte-americana, a polícia não pode acessar mensagem de celular do preso sem prévia autorização judicial. Note, então, que essa posição da Suprema Corte norte-americana está em consonância com o entendimento do STJ. No Canadá, isso se deu em 2014, essa decisão aqui nos Estados Unidos, e também no Canadá, a decisão de 2014, esse precedente. E lá se entendeu o contrário, falou, peraí, se a polícia está diante de uma situação flagrancial, já está restringindo a liberdade do sujeito, e ele está com o smartphone, as mensagens armazenadas ali que são trocadas, a polícia já pode ter acesso, se for uma situação flagrancial. Então, no Canadá é diferente. A Suprema Corte canadense entende que, tratando-se de um ato contínuo à prisão, não é necessário ter prévia autorização judicial para acessar os dados do aparelho. Então, isso aqui é legal para você dar um colorido aí na sua resposta em relação a esse tema. Então, o STJ entende, é em sintonia com a lei do Marco Civil da Internet, da mesma forma a Suprema Corte norte-americana precisa sim de autorização judicial à polícia, mesmo em situação flagrancial,
precisa de autorização judicial, salvo se for cumprimento do mandado de busca e apreensão. Falamos do STJ, citamos a lei do Marco Civil da Internet, falamos dos Estados Unidos, Suprema Corte Canadense e o Supremo Tribunal Federal. Pois é, o STF, ele não se debruçou sobre o tema ainda, sobre essa questão da troca de mensagens, de analisar as mensagens armazenadas no smartphone. Isso não. O que o Supremo já decidiu, isso um caso antigo, é que a polícia ela pode ter acesso às últimas ligações recebidas, aquelas efetuadas, recebidas, e a agenda de telefone, mas somente isso, não a troca de mensagens. O Supremo ainda não julgou o tema, mas tem precedente autorizando a polícia a acessar o celular do preso sem autorização judicial para analisar os registros de chamada, aquelas ligações efetuadas e recebidas. Supremo, essa decisão de 2012, mas repare que são coisas muito distintas, né? E o caso julgado aqui, o caso havia ocorrido em 2004, quando os aparelhos celulares não tinham a capacidade funcional dos de hoje. Então, pessoal, eu acredito que o Supremo, se ele for instado a se manifestar sobre esse tema, ele vai adotar a posição aí do STJ, essa é a tendência. Por quê? Porque em 2004, quando o Supremo fala, olha, o caso é 2004, é julgado em 2012. Quando o Supremo fala o seguinte, olha, a polícia analisou lá só as últimas ligações recebidas e também as efetuadas, a agenda de telefone ali, os contatos que o criminoso tinha numa situação flagrancial, isso é válido. Aí não há necessidade de autorização judicial. Só que naquela época o celular não tinha essa troca de mensagens, esses aplicativos, não era um smartphone. Certamente hoje a tendência, portanto, é que o Supremo tenha uma decisão muito semelhante à do STJ, eu diria. Tá bom? Mas são coisas bastante distintas, então o Supremo, até o momento, não se manifestou, não foi instado a se manifestar sobre esse assunto. Então vamos lá, pessoal, quero fazer aqui um resumo para vocês. Admite-se a verificação de registro das últimas ligações realizadas e recebidas, ou dos nomes existentes em agenda de telefone celular apreendido pelo próprio delegado de polícia, e aqui sem necessidade de autorização judicial, está aqui o precedente do STF. Lembrando que é uma decisão de 2012, que se refere a um caso de 2004, tá? Em que os celulares não tinham tanta tecnologia. Como eu disse, eu não vou me surpreender que se o Supremo entender de outra forma no futuro. Lembre-se que o acesso a e-mails, conversas existentes em aplicativo de mensagens instantâneas extraídas do aparelho celular apreendido durante prisão em flagrante depende de prévia autorização judicial, tese do STJ sobre o assunto. Agora, o acesso a e-mails e conversas existentes em aplicativo de mensagens instantâneas extraídas do aparelho celular durante mandado de busca e apreensão, isso é válido porque essa ordem judicial já serve como fundamento para o acesso, já supriria, né? Então, posição do STJ. Lembrando que aqui estamos diante do chamado direito probatório de terceira geração, que diz respeito às provas invasivas, altamente tecnológicas, que permitem alcançar conhecimentos e resultados inatingíveis pelos sentidos e pelas técnicas tradicionais. Então veja quanto conteúdo nós trouxemos aí. Falamos tese do STJ, citamos a lei do Marco Civil da Internet, falamos qual é a posição do Supremo e que é um caso totalmente distinto. Falamos de direito probatório de terceira geração, trouxemos a exceção do STJ no caso de mandado de busca e apreensão e tem mais uma exceção que eu trago para vocês. São duas exceções, então. Lembre-se, para o STJ, para a polícia, situação flagrancial, analisar os dados armazenados ali no celular, no smartphone, precisa de autorização judicial, salvo se houver um mandado de busca e apreensão para aquele celular. Primeira exceção. Segunda exceção, durante o julgamento do STJ, a ministra Maria Tereza ela falou o seguinte, falou, olha, nós temos que pensar em situações emergenciais. Vamos imaginar que seja sexta-feira, 3 horas da manhã, você estava investigando ali uma extorsão mediante sequestro do empresário da sua cidade, você é delegado de polícia. Sexta-feira, 3 horas da manhã, sua equipe fala, doutor, descobrimos ali o possível cativeiro. Você fala, vamos para lá, vamos correndo. Vocês pegam as equipes, montam as equipes, 3 da manhã vocês estão lá,
pé na porta do cativeiro, chegou no local, prendeu um dos criminosos, mas os demais perceberam a aproximação da polícia, conseguiram fugir e levaram a vítima. Só que nessa correria, mais de 20 celulares ficaram ali à disposição ali, que foram apreendidos pela polícia. E todos ligados, todos com várias mensagens. Ali é possível você encontrar novos cativeiros, pode estar ali a localização e a partir de agora você sabe que a vítima corre risco, ela pode morrer porque os criminosos já sabem que a polícia está muito próximo deles. Nesse caso, veja, sexta-feira de madrugada, difícil acesso ao Poder Judiciário, vai se exigir da autoridade policial, então, que requeira ali a autorização do juiz para ter acesso àqueles dados armazenados? Aí vem a segunda exceção que eu falei para vocês, né? A ministra Maria Tereza de Assis Moura, portanto, ao emitir seu voto sobre o tema, afirmou que, olha só, caso a demora na obtenção de um mandado judicial possa trazer prejuízos concretos à investigação ou especialmente à vítima do delito, é possível admitir a validade da prova colhida por meio do acesso imediato aos dados do aparelho celular. Exemplo, extorsão mediante sequestro, em que a polícia encontre aparelhos celulares em um cativeiro recém-abandonado. O acesso incontinente aos dados ali mantidos pode ser decisivo para a libertação do sequestrado. Compreendeu? Veja, uma decisão que reflete muito bem aqui um garantismo positivo, né? Naquela ideia de focar aqui na atenção da vítima do crime, muito mais preocupada com a vítima do que com os criminosos. Pegou a jogada aqui, pessoal? Então aqui a gente fecha esse tema, veja quantas coisas aqui para vocês abordarem eventualmente, discorrerem sobre o assunto. Agora, essa questão você não pode confundir com a próxima. A próxima questão diz o seguinte, ó. Imagina que a polícia investiga uma associação criminosa dedicada ao tráfico de drogas. Durante diligências, efetuou a apreensão de um aparelho de telefone celular. A autoridade policial pediu autorização judicial para que os investigadores pudessem acompanhar a troca de mensagens no WhatsApp por meio do sistema web, que permite a operação do aplicativo em um computador comum. A autorização foi concedida, o juiz concedeu, e o aparelho celular foi devolvido ao investigado, que, sem ter conhecimento do que ocorria, passou a ser monitorado e, em virtude das informações colhidas, teve a preventiva decretada. Essa prova agora é válida? Então, veja só, vamos explicar isso daí. Ó. Uma coisa é você apreender o telefone celular com o traficante, pedir autorização judicial e ter acesso aos dados ali armazenados. A perícia vai extrair todos os dados e aí você vai analisar o que tem ali. Não foi isso que aconteceu nessa questão. Nessa questão, que nós temos aqui um precedente do STJ, que eu vou trazer para vocês, foi o seguinte. Tem aquele aplicativo WhatsApp Web, que eu uso constantemente, né? Você joga o WhatsApp Web, o WhatsApp para o seu notebook, para o seu computador. Então, como é que você faz? Você pega um QR Code ali que tem no sistema de configurações do seu celular, do WhatsApp, e você consegue, então, transportar todo o seu WhatsApp para o desktop ou para o seu notebook. O que a polícia fez nesse caso, então? Estava investigando ali um criminoso, apreendeu com ele um celular, pediu autorização para o juiz para utilizar o WhatsApp web do criminoso, o juiz autorizou. Então, o que a polícia fez? Está com o celular na delegacia. O investigado sabe que o celular está lá sendo submetido à perícia, na visão dele, e ele está lá solto, sendo investigado. A polícia, então, com autorização judicial, passa a colocar todo o WhatsApp do criminoso no computador dela. Começa a usar esse computador no WhatsApp web. E devolve o celular para o criminoso. Intima o criminoso e fala, ó, já extraímos os dados aqui, você pode ficar à vontade com ele. O criminoso continua com o celular na mão e tudo que ele mexe ali, a polícia tem acesso imediato. E mais, a polícia ela pode ali, se ela quiser, ela pode provocar uma conversa, pode apagar uma conversa. Por conta disso, o STJ falou, não, nesse caso é totalmente distinta da situação anterior. Nesse caso, essa prova é nula. Na verdade, isso não é uma interceptação de dados. Veja só. O STJ disse, é nula a decisão judicial que autoriza o espelhamento do WhatsApp via código QR para o acesso no WhatsApp web. Também são nulas todas as provas e atos que dela diretamente dependam, sejam consequência,
claro, ressalvadas eventuais fontes dependentes. De acordo com a STJ, não é possível aplicar analogia entre o Instituto da Interceptação Telefônica e o espelhamento, por meio do WhatsApp Web, das conversas realizadas pelo aplicativo WhatsApp. Sexta turma do STJ no informativo 640. Então perceba a distinção dos casos. Ó. Na interceptação telefônica, o investigador de polícia ele atua como um mero observador de conversas realizadas com terceiros. Mero observador. Não há possibilidade dele interferir, alterar essas conversas na interceptação telefônica. Já no espelhamento via WhatsApp Web, é como se a polícia tivesse ela fazendo uso do WhatsApp do preso. O investigador de polícia tem a possibilidade de atuar não como observador, mas como participante, tanto das conversas que vêm a ser realizadas, quanto das conversas que já estão registradas no aparelho celular, haja vista ter o poder conferido pela própria plataforma online de interagir nos diálogos, enviando novas mensagens a qualquer contato presente no celular, excluindo com total liberdade, sem deixar vestígios, qualquer mensagem passada, presente ou, se for o caso, futura. Percebeu como é outra situação aqui? Imagina aí que eu, delegado de Polícia Federal, estou então com o seu WhatsApp à minha disposição no meu computador, embora você esteja com o seu aparelho celular aí. E aí você está conversando no WhatsApp normal aí, eu posso, da onde eu me encontro, no meu computador, fazer aí o acesso, provocar algum contato seu, chamar algum contato seu, me passando por você, apagar alguma mensagem sua. Então, por isso, não se compara com uma interceptação telefônica. Né? Esse espelhamento do WhatsApp, isso aí foi considerado prova ilícita, por mais que tenha havido autorização judicial. Joia? Tudo bem? Outra situação também, que é jurisprudencial, como vocês estão vendo aqui, tem muito debate na jurisprudência, nessa lei. O delegado de polícia pode acessar conversas de WhatsApp da vítima morta? Veja, observe que aqui o caso fala em celular de vítima, nós estamos falando aqui de um homicídio, a vítima do homicídio, e não do investigado, do criminoso. Perceba que o direito do sigilo, o detentor desse direito já morreu, então não há mais sigilo a proteger. Né? O STJ enfrentou esse caso no início de 2018 e entendeu que a prova é válida. O julgado foi em 2017. Não há ilegalidade na perícia de aparelho de telefonia celular pela polícia sem prévia autorização judicial, na hipótese em que o seu proprietário, a vítima, foi morto, tendo o referido telefone sido entregue à autoridade policial por sua esposa. Então aqui, a polícia, se ela recebe o aparelho celular, a vítima está morta, não tem mais nada sigiloso ali, ela pode pedir a perícia, a extração daqueles dados, independentemente de autorização judicial. Com essa questão, nós fechamos os requisitos constitucionais da interceptação telefônica. Vamos lá, só para relembrar aqui. Requisitos constitucionais para interceptação telefônica. A observância da Lei 9296 de 96. Essa lei, como vocês sabem, ela traz as hipóteses e traz a forma de interceptação. A ordem judicial, e você já sabe que aqui tem que ser um juiz, e não é qualquer juiz, um juiz criminal, e também não é qualquer juiz criminal, mas o juiz criminal competente para a ação penal. E a última é a finalidade criminal, lembrando que admite-se a prova emprestada para fins não criminais. Prova emprestada. O juiz competente, ele autoriza o empréstimo dessas provas colhidas ali no âmbito criminal para fins não criminais. Súmula do STJ, como a gente viu, tá bom? A partir do próximo bloco a gente continua, temos muita coisa interessante a trabalhar com vocês aqui, inclusive letra de lei, nós vamos começar a aprofundar daqui a pouco, e também teses do STJ e outras precedentes jurisprudenciais. Até já.